Estou aqui na dúvida se nós já fizemos. Já fizemos. Capítulo 3, então, na página 183, da Anunciação da Virgem Maria, que se celebra na festa da Anunciação da Santíssima Virgem Maria. Na festa da Anunciação da Santíssima Virgem Maria, celebra-se o anúncio que lhe transmitiu o anjo São Gabriel, de que estava escolhida para ser a mãe de Deus. Onde se encontrava a Santíssima Virgem quando lhe apareceu o anjo São Gabriel? Maria, quando lhe apareceu o anjo São Gabriel, se encontrava em Nazaré, na cidade da Galileia. De que maneira o anjo São Gabriel saudou a Virgem Maria quando lhe apareceu? Quando o anjo São Gabriel apareceu à Virgem Maria, dirigiu-lhe aquelas palavras com que nós a saudamos todos os dias. Ave, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Teve uma vez um aluno evangélico. Quer dizer, o pessoal é meio pedante, né? A gente, olha, eu vou contar para vocês, eu procurava respeitar a religião de todo mundo, escola não é lugar de ficar falando de religião, então eu nem sabia se era evangélico, se era católico, o que era, a gente não perguntava, porque não é de bom tom misturar as coisas, né? Na escola é um ambiente neutro, você tem mais aqui trabalhar a sua matéria, fim de conversa e tudo mais. Eu pensava assim, né? Uma questão ética, inclusive. Mas nem sempre os evangélicos pensam assim, né? Então, uma vez conversando com alguns alunos, não é que teve um que falou assim, é que nem essa Ave Maria de vocês, não está na Bíblia. Eles têm mania que a gente não segue a Bíblia, né? Então, não está na Bíblia, o que foi que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora? Ave cheia de graça. Então, quer dizer, aí a gente tem que explicar didaticamente o que o pastor não explicou, né? É complicado. Sabe qual é o problema? Será mesmo que eles acham que vão conseguir gente da Igreja Católica indo para lá com esse tipo de agressão? Porque a única coisa que eu sempre tive, né? Se eu não fosse católico, o evangelho também não seria. Porque olha o tipo de gente, só vem agredir a gente o tempo todo, cria um negócio contrário, né? Cria uma sensação contrária, ofende a fé da gente. Imagina que eu vou lá para quê? Para ouvir falar mal de Nossa Senhora? De jeito nenhum. Você entendeu? Então, é o tipo da coisa que é contraproducente. E aí estão ensinando a cartilha errada para essa gente aí. Tem uma outra igreja evangélica aí mais espertinha que, não, imagina, nós não atacamos Maria, a gente respeita muito, sabia? Me contaram, não sei se é verdade, que tem uma denominação aí que faz um tempo que tem até imagem de Nossa Senhora. Não chama de Nossa Senhora, chama de Maria, mas que tem... Não sei se é verdade, não vou lá e não precisa ir para saber também. Continuamos na igreja, a gente já está na igreja, né? Na igreja certa, católica apostólica romana, por que a gente vai sair daqui se aventurar? Você já saiu se aventurar por aí? Quebrou a cara, né? Certeza. É besteira, nós estamos na igreja certa, vai sair para quê, né? Bobagem. Vamos continuar então. De que maneira o anjo Gabriel saudou a Virgem Maria, já falei. Isso aqui é outra coisa que eu quero falar de filme. Filme, olha que eu assisti uns 2, 3 filmes aí, grandão, hein? Aqueles longa-metragem mesmo, né? Com Vida de Jesus, né? E antigos também, né? De Hollywood, né? Então, Nossa Senhora fica falando sozinha, né? Ela não ouve nem a voz, ela fica, sim, umas coisas loucas, mas não tem tecnologia para fazer aparecer anjo, não, claro que tem, né? Tem tecnologia para fazer tanta coisa há tantas décadas. Eu disse décadas, eles fazem tantas trucagens e tanta coisa aparecendo há décadas. Se fosse para aparecer um deus do Olimpo, lá um dragão, sei lá o que, fazia. E isso eu estou falando de filme preto e branco, lá de trás já tinha tecnologia. Imagina então, sei lá, de 30, 40 anos para cá, que melhorou muito a situação. Então é aquela coisa, não colocam, né? Não colocam. Uma vez eu li uma notícia que Hollywood era dominada pelos judeus. Os judeus tinham comprado as ações lá daqueles estúdios de Hollywood, né? Depois, agora, passado mais umas décadas, aí isso explicou muita coisa, né? Então, explicou muita coisa que faz, mas não faz, assim, os filmes católicos faz, mas não faz, né? Faz, aí tem os filmes lá que dão, assim, uma cancha pro pessoal que é judeu no meio do filme, né? Se não me falha a memória, tem um que é o Ben-Hur, que mostra lá, não sei se é esse ou um outro, que mostra lá os judeus lá, mas para o filme do herói lá, para falar do judeu, né? Eu acho que tem um rei também. Enfim, tem uns filmes aí que dão, parece que o personagem principal nem é aquele, porque eles dão aquela cancha, e isso explicou muita coisa. Ultimamente eu tenho lido aí, a última vez que eu li a respeito, que pareceu notícia, que Hollywood está na mão dos chineses. Também não sei se procede. Enfim, são notícias, né? E eu não posso falar que explica nada, porque eu não assisto mais essas coisas. Graças a Deus, joguei todos os meus filmes fora, só não queimei, e essa foi a tragédia. A gente pergunta assim, pessoa, o que eu faço? Estou com uns livros ruins, que eu faço? Queima.
O senhor não pode dar, queima. É ruim para você, você vai dar para os outros? Tenha dó. Não faça a burrada que eu fiz, para você se arrepender toda vez que você lembrar que eu tinha lá um monte de livro, um monte de CD e DVD, eu pus no lixo, grande coisa, né? Passa um lixo tóxico para os outros. Dá assim, antes, quando você falava assim, pus tudo no lixo, é isso mesmo, joguei fora, e depois veio assim, né? Você imaginou que estão usando esse material aí, que você pegaram para vender e você passou para outro? Qual foi a maneira, não, qual foi a atitude da Santíssima Virgem ao ouvir as palavras do anjo São Gabriel? Ao ouvir as palavras do anjo São Gabriel, a Santíssima Virgem perturbou-se, verificando que a saudavam com títulos novos e gloriosos, dos quais se julgava indigna, sem contar aqui um anjo aparecendo na frente da gente. Não, olha, realmente não é de se espantar nada, né? Imagina aparecer o São Gabriel na sua frente agora, aparecer aqui para mim, a gente vai tomar um impacto. E conforme o que fala, então, você fica mais impactado ainda. Aliás, normalmente, a revelação de anjo, né, sempre impacta de alguma forma, né? Anjo aparece e fala, tal coisa vai acontecer, você não estava esperando nada disso, muito menos a novidade que ele trouxe. Aí que você fica mais impactado ainda, é compreensível. E mais ave cheia de graça, o Senhor é convosco, então é para estar impactada mesmo, com certeza. Quais são as virtudes que a Santíssima Virgem mostrou de modo especial ao receber a mensagem do anjo São Gabriel? Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, a Santíssima Virgem mostrou de modo especial pureza admirável, humildade profunda, fé e obediência perfeita. Então, vou falar de novo, porque ele não vai explicar aqui, olha. Pureza admirável, humildade profunda, fé e obediência perfeita. Ela aceitou a mensagem, ela aceitou ser mãe do Salvador, confiou plenamente em Deus, não ficou perguntando como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, e como vai acontecer, e se acontecer tal coisa? Como tem muita gente que faria. Não, ela simplesmente confiou. Você vai ser a mãe de Jesus? Sim, faça em mim segundo a vossa vontade. E acreditou e confiou, e toda a vida dela foi assim, de confiança absoluta em Deus. Então, com tudo que acontecia, por tudo que acontecia, ela confiou em Deus a vida toda. Então, um grande exemplo para nós de submissão, de humildade, obediência e ainda por cima de confiança. Nossa Senhora é tudo de bom, gente. Nossa Senhora, os exemplos que ela dá são maravilhosos. Tem até um livro por aí, Imitação de Maria, teria que achar assim mais antiguinho, né? E Glórias de Maria também. São dois livros aí, pegar mais antigo lá na Alexandria Católica lá. Dois livros muito bons para você ler e assim refletir a respeito das virtudes de Nossa Senhora, para a gente seguir o exemplo da nossa mãe, certo? Ao receber a mensagem, como é que Maria deu a conhecer seu grande amor e pureza? Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, a Santíssima Virgem Maria deu a conhecer seu grande amor à pureza com a solicitude em conservar a virgindade, solicitude manifestada por ela precisamente na ocasião em que se ouvia dizer que estava destinada para a dignidade de mãe de Deus. Foi a única coisa que ela falou. Como isso vai acontecer se eu não conheço o homem algum? Foi a única coisa que ela perguntou. Só queria saber, né? Isso com muito respeito, com muita humildade também. E preocupada justamente com essa questão. E aí, então, o anjo disse, não tema, né? O Espírito de Deus, e explicou, né? Ao receber a mensagem do anjo Gabriel, como deu Maria Santíssima a conhecer sua profunda humildade? Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, Maria Santíssima deu a conhecer sua profunda humildade com as palavras: eis aqui a escrava do Senhor. Escrava do Senhor. Algumas traduções falam serva, mas na Bíblia do século XVIII é escrava, né? Do século XVIII já é escrava mesmo do Senhor, tá? Que ela disse precisamente no instante em que se tornava mãe de Deus. Aqui, por sinal, a gente reza, eis aqui a serva do Senhor, porque é uma outra tradução que eu tinha antes da que eu fiz esse livrinho, antes da gente conhecer a Bíblia do século XVIII, porque a gente já rezava muito antes o Ângelus, né? Então, na verdade, tá bom, vou falar da onde veio, né? Eu tinha um devocionário dos deonianos. E no devocionário dos deonianos, onde eu rezava o Ângelus com a família, estava lá, eis aqui a serva do Senhor. Muito bem, está errado, é eis a escrava do Senhor. Ficou, eis a serva do Senhor, fiz um livrinho para a gente aqui interno, para rezar aqui, acabou ficando isso, depois quando foi para vocês, ficou também serva do Senhor. Aí quando foi fazer a tradução da Bíblia, arrumar a Bíblia lá, né, fazer a correção ortográfica da Bíblia do século XVIII, eis aqui a escrava do Senhor. Seria o mais correto, tá certo? É o mais correto.
problema é que daí tem que ficar explicando também o que é escravo, o que não é escravo Isaura, está tão poluído o termo, aí você fica na dúvida, você fala, bom, e aí, o que faz? Então, mas tem que explicar, toda vez que fala escrava, que não é escrava Isaura, que não é bem assim, que antigamente, no tempo de Nossa Senhora, muita gente se dava como escravo para que o amo cuidasse da pessoa, né? Então, voluntariamente, a gente pensa que os romanos eram cheios de escravos lá, que eles conquistavam nas guerras, compravam. Tinha isso também, mas tinha também aqueles que a pessoa ia lá e dizia, eu quero ser vosso escravo, já aceita, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, e a pessoa aceitava. E aí, por quê? Porque sabia que ia ter casa, comida, né? Ia ter um abrigo e estar ali cuidado, né? Porque cuidava do amo, mas o amo também cuidava dele. Então, cuidava do Senhor, o Senhor cuidava do escravo. Então, esse relacionamento, que quando você vai estudar a parte histórica, você descobre que nem tudo na vida é escravo, Isaura, haja rede bobo para fazer a cabeça das pessoas de forma errada, né? Então, só para você entender então a parte histórica e a gente poder continuar. Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, como mostrou Maria Santíssima sua fé e obediência? Ao receber a mensagem do anjo São Gabriel, Maria Santíssima mostrou sua fé e obediência, dizendo, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que sucedeu no momento em que a Virgem Maria consentiu em ser mãe de Deus? No próprio momento em que Maria Santíssima consentiu que ia ser a mãe de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnou-se no seu seio, tomando corpo e alma como os nossos, por obra do Espírito Santo, que nos ensina, e isso é mistério da fé, tá, gente? Isso é mistério da fé, não há que tentar explicar de forma nenhuma. Existe 1 zilhão de explicações erradas por aí, e a única mídia, então, adora fazer essas coisas, né? Inclusive, teve um padre mito aí, revoltantemente, que ele deu um curso, né, teoricamente, de comunismo, de teologia da libertação e tudo mais, aí num seminário. E numa das aulas que ele deu esse curso, que eu assisti todas, inclusive, numa das aulas que ele deu, ele fala sobre o que falam sobre Nossa Senhora. Olha só o que a turma de teologia da libertação fala sobre a concepção de Jesus. E falou uma coisa que parecia mais uma anedota pornográfica que qualquer outra coisa, entre risos, sorrisos, e simplesmente, ironicamente, quando eu simplesmente fiquei, naquela época achava que ele era sério, achava que era isso mesmo, e fiquei barbarizado. Hoje eu fico barbarizado em saber que um padre, entre aspas, fala uma coisa dessa para um seminário cheio de gente, e não devia nem estar falando, nem muito menos ter sido filmado isso para ir para a internet depois, porque tem isso aí na internet. É assim, terrível, né? E, infelizmente, a gente fica pensando o que realmente ele está fazendo. Ele está ensinando contra a teologia da libertação ou ele está dando um curso de teologia da libertação disfarçado de ser contra? Aquelas coisas assim bem sutis que a gente assim tenha grandes dúvidas sobre o que realmente foi feito nesse curso aí, porque inclusive pela fama que ele tinha na época, eu achei assim virtualmente impossível que ele entrasse no seminário para dar um curso qualquer que algum reitor de seminário em sã consciência ia deixar um negócio desse. Apesar que ele também foi reitor de seminário e depois expulsado. Então aí você fica olhando, mas como é que ele entrou para dar um curso? É que de repente ele não foi lá para falar contra, talvez tenha ido falar a favor. Não sei, mas de qualquer forma, seja como for, mesmo que tenha sido para falar contra, acabou falando a favor. Né? Acabou falando a favor. Isso aí, desenho da Disney, gente, tem muito isso, tá? Desenho da Disney é assim, você que presta, você assiste o desenho lá e vê o vilão e você fala que beleza. A Disney está ensinando meu filho que os maus sempre se dão mal, que não pode ser mal, que tem que ser bom, olha que beleza. E o seu filho está assistindo o mal, ensinando para ele a ser mal. Enquanto isso. Porque você tem seu caráter formado, mas seu filho não tem. Nós fizemos uma análise profunda de tudo. Eu tinha coleção completa da Disney, gente, de DVD. Primeira fita cassete, depois começou a embolorar, comprei DVD para criançada, né? Joguei tudo fora justamente quando nós vimos essa estratégia demoníaca que eles têm, satânica mesmo. De simplesmente falar A para os pais, mas para os filhos está falando Y. E surte um efeito que você não tem ideia de como está deformando o seu filho dentro da sua casa, debaixo do seu nariz. E você lá achando que beleza, como é educativo, hein? Por favor. Já basta, assim, eu já fui otário. Então, falar bem em português claro, eu já fui muito burro nessas coisas. Não seja otário também. Por favor. Não permita que seus filhos e netos assistam esse lixo, porque enquanto parece que eles estão criticando e mostrando para você, olha, eles estão corrompendo o seu filho. E esse tipo de curso
Também é aquela coisa, né? Bom, se você presta, você olha, que beleza, está criticando a teologia da libertação. Mas se a pessoa não presta, oba, deixa eu aprender mais. Aí você fica na dúvida, você fala assim, peraí. Porque no fim, no fundo, é um conteúdo pastel. É um conteúdo que não dá realmente a crítica como devia ser. Parece que está criticando, mas está apenas relatando. Você decide se é bom ou se é mal. Pois é. Então, né? As coisas que o Senhor vai mostrando para a gente, só para você saber. Esse trecho era um trecho que eu ia pegar para comentar num vídeo meu, que eu ia descer a lenha no pessoal da Teologia da Libertação, mostrando o absurdo que eles falavam de Nossa Senhora. Nosso Senhor nunca deixou. Nunca consegui fazer esse vídeo. Depois eu entendi por quê, graças a Deus. Porque eu ia divulgar coisas feias contra Nossa Senhora que não tem nada a ver, é absurdo demais, e no entanto, e falados por um padre mito. Isso que eu falo para vocês, é mais podre do que vocês imaginam, vocês não têm noção. Que nos ensina a Santíssima Virgem na sua anunciação? A Santíssima Virgem, na sua anunciação, primeiro, ensina em particular às virgens o altíssimo apreço em que devem ter o tesouro da virgindade. Segundo, ensina-nos a nós todos a dispor-nos com grande pureza e humildade para receber dentro de nós a Jesus Cristo na Sagrada Comunhão, hoje comunhão espiritual. Terceiro, ensina-nos a submeter-nos prontamente à vontade divina. Ensina a gente a confiar cegamente em Deus. Eu me lembro de Santa Teresinha de Jesus, né? Que agrada a Deus e minha pequena alma, que eu ame minha pequenez e minha pobreza, é a esperança cega que tenho na sua misericórdia. Tem que confiar cegamente em Deus, igual a Nossa Senhora. Ela ficava fazendo pergunta, não. Ela falou, vamos embora, vamos embora. Olha, o anjo apareceu e falou para a gente fugir, vamos fugir. Era assim, o anjo apareceu de novo e falou, vamos voltar, vamos voltar. Ela simplesmente confiava, ela sabia que Deus estava cuidando dela, no menino Jesus e São José. Pronto, acabou. Então, diferente de nós, que ficamos com 1 trilhão de dúvidas, né? Ela não. Então, é um baita exemplo para nós. Quando você começar a ficar atribulado, em dúvida, aí, não sei o que está acontecendo, né? Você lembra de Nossa Senhora. Falei, Nossa Senhora teve uma vida muito mais difícil que a minha e ela simplesmente confiou. E confia que Deus toma conta da nossa vida, certo? Por último, o que devemos fazer na solenidade da Anunciação de Maria? Na solenidade da Anunciação de Maria, devemos fazer 3 coisas. Primeiro, adorar profundamente o Verbo encarnado. Primeiro, adorar profundamente o Verbo encarnado para a nossa salvação e agradecer-lhe tão grande benefício. Segunda, congratular-nos com a Santíssima Virgem pela dignidade de Mãe de Deus a que foi elevada e honrá-la como Nossa Senhora e nossa advogada. E terceiro, tomar a resolução de rezar sempre com grande devoção a respeito à saudação angélica chamada comumente de Ave Maria. E tem gente que reza sem respeito, Maria, Maria, Maria. Por favor, né? Rezar direito, né? Como a gente procura rezar aqui, direito, com devoção, com fé, não simplesmente com pressa de terminar o texto. Está com pressa, não reze o texto. Nessa assim. É preferível rezar o mistério só. O mistério, a cada vez que reza, é bem rezado do que rezar mal. E São João Bosco, né, Dom Bosco, ele dizia justamente isso. Você não consegue rezar de uma vez só, reze durante o dia, mas reze. O mistério de cada vez, mas reze.